Olá, o meu nome é Rita Mazini, eu sou produtora na Margarida Agência de Cultura e hoje eu vim contar para vocês como colocar a sua ideia no papel. Diferente, claro, porque é muito comum as pessoas falarem sobre como tirar a sua ideia do papel, né? Mas ninguém fala sobre como colocar a sua ideia no papel. E antes de tirar ela do papel, a gente precisa colocá-la no papel, a gente precisa entender o que é. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é um projeto. Então, um projeto cultural. Um projeto cultural é um documento onde a gente coloca o maior número de informações sobre essa ideia, que a gente vai chamar de produto cultural. Então, pode ser um evento, um show, um espetáculo de teatro, de dança, de circo, uma exposição, um festival, um álbum musical. A ideia que vocês tiverem, uma performance, são muitas. A primeira pergunta que a gente se faz para fazer esse documento é: o que é a minha ideia? O que eu quero realizar? E a partir dessa resposta a gente consegue desenvolver o documento. E o desenvolver o documento é responder outras perguntas que todos os cursos de produção cultural fazem pra gente, né? Que é aquelas as famosas perguntas: o quê? Por quê? Por quem? Como? Quando? Quanto? E para quem? Então, o que eu quero fazer? O mais fácil, ou talvez não o mais fácil, mas o que a gente tem que pensar é o que eu quero fazer de uma forma bem objetiva. Então, vou pegar como referência um espetáculo de circo. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um espetáculo de circo. Então, eu quero montar um espetáculo de circo. Eu quero apresentar esse espetáculo de circo. Então, esse seria um exemplo de um projeto de montagem e primeira temporada, né? Então, numa primeira frase você consegue responder esse o quê? Então, montagem e apresentação do espetáculo inédito fulano de X. Qualquer palavra, né? Falei qualquer palavra. A partir disso a gente consegue desmembrar as outras perguntas. Por quê? A segunda pergunta geralmente é o porquê, né? Você escreve o objetivo e depois você escreve uma justificativa. E a justificativa trava muita gente, né? É uma pergunta muito vaga, muito abstrata. O porquê? Por que eu quero fazer um espetáculo? Por que eu quero montar um espetáculo? Porque eu quero montar um espetáculo. É complicado de responder, né? Mas o porquê, a gente responde o porquê a gente merece ganhar esse edital? Por que a gente e não outra pessoa? Por que os lugares que eu quero levar o espetáculo precisam receber esse espetáculo? Nessa pergunta, a gente costuma fazer uma breve descrição sobre o grupo ou coletivo ou artista que está realizando esse projeto. Então a gente dá um embasamento de um mérito, né? O mérito histórico ou não, ou às vezes é primeira produção, então, bom, você vai escrever isso nesse campo. E a gente também responde por que esse dinheiro é importante, por que receber essa verba é importante, por que fazer essa montagem é importante, tanto para mim quanto para quem vai patrocinar ou investir, quanto para as pessoas que vão receber, que vão estar envolvidas, né? A gente dá esse contexto geral. É um campo onde a gente também usa, ou a gente pode usar, dados estatísticos. Eu gosto muito de usar dados estatísticos nesse campo de justificativa
Eu acho que fica rico o projeto quando a gente consegue embasar ele em números, né? Números mesmo. Por exemplo, eu vou fazer um espetáculo, eu já tenho um espetáculo, e vou fazer uma circulação desse espetáculo na região do Vale do Ribeira, por exemplo. Bom, o que tem a região do Vale do Ribeira que não tem em outras regiões? A região do Vale do Ribeira é uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo, por exemplo. É uma região com baixo IDH, é uma região com um alto número de comunidades quilombolas. Então, qual caminho eu vou seguir, né? Isso pode embasar o porquê que eu escolhi essa região e não outra. Um exemplo que eu dei, né? Esse é o porquê. Depois a gente responde o por quem ou quem. Quem está realizando esse projeto? Quem são os profissionais envolvidos? É onde pede currículo ou uma mini bio, né? Um mini release sobre cada profissional. Nesse campo, a gente consegue mostrar para quem vai avaliar o projeto que os profissionais envolvidos, eles são capazes, né? Eles são capazes, eles têm um histórico, eles já fazem ou eles estão começando, mas eles estão a fim de fazer, cada um com seu histórico, cada um com a sua bagagem, mas quem são as pessoas que vão realizar? Às vezes eu sou artista e eu tô começando, mas eu vou chamar um diretor que já tem mais histórico e consegue compor nessa equipe, nessa ficha técnica, para eu poder realizar o projeto. Porque se eu pegar um time inteiro começando, a banca que vai avaliar o projeto provavelmente vai dizer não, porque ninguém sabe o que tá fazendo, né? A gente costuma procurar pessoas, algumas quem é iniciante, pessoas que já têm um histórico. Às vezes uma pessoa mais experiente quer trazer pessoas novas para também ter essa troca. É que é muita coisa. É muita coisa! Eu tô acelerada, é muita coisa. Não dá para falar tudo, eu quero falar mais um monte de coisa. A próxima pergunta é como? O como eu costumo meio que juntar ele com o quando, porque nem sempre a gente vai responder o quando. Né? Porque a gente às vezes manda para um edital, às vezes manda projeto para lei de incentivo, às vezes um projeto para uma instituição particular. E muitas vezes o quando é definido por quem nos paga, nos contrata. Então eu vou juntar o quando com o como. E o como, normalmente, é o cronograma. Então, como eu vou executar, a gente faz uma lista. Pode ser uma lista, pode ser uma tabela, mas organizada em meses. Né? A gente começa o projeto, geralmente, quando a gente recebe o recurso. Não que não tenha passos anteriores, tanto que estamos aqui. Mas a gente começa realmente o projeto quando a gente recebe o recurso. A partir do recebimento do recurso, a gente tem uma série de etapas que a gente tem que passar por elas para realizar o projeto, né? Eu prefiro fazer em tópicos, muita gente faz um cronograma em tabela, com xizinhos. São escolhas, acho que pessoal, tanto um modelo quanto o outro, eles conseguem demonstrar esse passo a passo. É tipo receita de bolo mesmo, assim, então você recebe o recurso, a primeira coisa que você faz é falar com a equipe, confirmar com a equipe, olha, consegui o recurso, vamos fazer mesmo, você tá afim, você pode, você tem disponibilidade, então bater a agenda, fazer a contratação, procurar os profissionais que eventualmente ainda não estejam na ficha técnica, ou ainda não estejam de sobreaviso, né, que podem eventualmente fazer esse projeto. Então, esse é o primeiro passo. E a partir disso, a gente descreve o passo a passo do que a gente vai fazer até atingir o resultado, que seria o objetivo ou a meta. Que seria, no caso que a gente está falando, o espetáculo de circo.
Então, a gente vai marcar ensaio, a gente vai reservar uma sala de ensaio, achar uma sala de ensaio, enfim, negociar com algum lugar para que a gente possa ensaiar nesse lugar. A gente vai chamar uma pessoa que vai fazer uma trilha sonora, ou a gente vai compor a trilha sonora a gente com músicas que a gente já conhece. Lembrando que isso tudo tem todas as questões jurídicas envolvidas, né? Que a gente não pode se esquecer. E aí a gente segue esse passo a passo até que a gente finalize, né? Então, bom, ensaio, aí descreve a apresentação, se são mais apresentações em mais lugares, então entender os lugares que a gente faz antes, que a gente faz depois, fazer essa agenda, fazer esses contatos com os lugares que vão receber os espetáculos, agendar esses espetáculos, divulgar esse espetáculo, né? Como é que eu vou divulgar esse espetáculo? Quem vai divulgar? Isso faz parte do quem, né? Quem vai divulgar? Se eu não tinha antes, agora eu vou ter que ter. Eu preciso comunicar. É essencial a gente comunicar o que vai acontecer para a gente potencializar o projeto, né? Próxima pergunta. Para quem? Eu tô trocando a ordem das perguntas porque o quanto ele dá mais trabalho de responder e eu vou falar um pouco mais sobre ele. Então, para quem? Para quem é meu projeto? Quem é meu público? Cada produto cultural tem seu público. E todos eles têm um público. Eu tenho certeza disso. A nossa dificuldade é achar o nosso público. Mas, num contexto muito geral, a gente pode definir um público mais amplo. Por exemplo, eu estou fazendo um espetáculo de circo para criança. Eu estou fazendo para adulto. A gente já tem aí um recorte de para quem é. Para pensar mais, a gente precisa entender bem o que é nosso produto. Porque ele pode ser para idosos. Pode. Né? Pode ser para adolescente. Esse é um recorte de idade. Ele pode ser para um território, ele pode dialogar com um território. Então, bom, o meu espetáculo é para as pessoas de Diadema. Bom, aqui eu tenho um recorte. Eu falo sobre a realidade da cidade, então é um recorte regional. Pode ser. Isso varia muito de produto para produto, né? Às vezes eu vou lançar um álbum que um álbum pode ser super vasto, né? Quando a gente fala de álbum musical, pode ser para pessoas de outro país, por exemplo. Pode ser, pode acontecer, né? Então, isso a gente só consegue definir com muita clareza quando a gente conhece muito o produto cultural. E às vezes nem isso. Para mim é uma das perguntas mais difíceis se a gente quer aprofundar ela. Mas é uma pergunta essencial para a gente até definir aonde buscar recurso. Né? Às vezes você quer montar um espetáculo adulto e você está buscando o recurso num edital que costuma premiar projetos para criança. Bom, estou no lugar errado, né? Não adianta muito eu buscar o recurso nesse lugar. Gente, não cabe São Paulo em Santos. Piada clássica, né? Não adianta a gente achar que eu vou dar um jeito aqui, vou dar uma mexida no meu projeto para ele caber no edital. Não cola. Não cola. Não subestima quem tá lendo o teu projeto. A pessoa que tá lendo tem alguma experiência para saber onde ele cabe ou não, né? Eu já avaliei projetos e já vi isso acontecer, então não façam, por favor, por favor. Vamos pro quanto? Como calcular o custo do meu projeto? Gente, custo é uma coisa muito louca, né?
Às vezes a gente vê um edital assim, edital de 200 mil, nossa, é muito dinheiro. E aí você vai listar os custos do projeto, tipo assim, ai cara, não cabe. Porque não cabe, às vezes não cabe mesmo, né? Eu penso que a primeira coisa, quando a gente está montando um projeto base, né? Que é isso mais ou menos que a gente está falando aqui, é uma estrutura base que a gente consiga adaptar para editais que possam surgir, né, para oportunidades que possam aparecer. Quando a gente está montando um projeto base, a gente não tem que se preocupar com o teto. A gente tem que listar todas as coisas que a gente precisa. Eu escrevo o projeto começando pelo orçamento. Essa é a minha lógica, né? É meio complexa para as outras pessoas com quem eu converso, mas essa é a minha lógica. Eu preciso saber o quanto custa. E dentro de um orçamento, que você vai fazer uma tabelinha, ai Rita, não sei fazer tabela. Faz uma folha de papel. Você pega uma folha com linha, cada linha é um item que você precisa contratar e pagar. E aí você vai colocar o custo ali do lado. Bom, o custo depende do quando, do como, o custo depende do quem, o custo depende do que. Isso tudo está interligado. Então, quando você vai fazer a tabela, você tem que saber o que você está propondo, você tem que saber quem vai realizar. Porque pode ser que a trilha sonora com meu sobrinho, eu posso pagar para ele R$1.000. Mas pode ser que eu queira fazer uma trilha sonora original com uma Big Band. Posso querer? Posso. Querer eu posso. Querer é livre. Quanto custa, né? Quanto custa compor uma trilha sonora, gravar uma trilha sonora? Então, isso depende de quem está envolvido. Depende do como eu vou realizar, porque se eu tenho um projeto que eu consigo realizar em 4 meses, ele tem um custo. Se eu tenho um projeto que eu preciso de 10 meses para realizar, ele tem outro custo. Se eu tenho um projeto que eu preciso de 18 meses para realizar, é outro custo. Mesmo porque a gente tem profissionais que trabalham em projetos que precisam receber mensalmente. Então, eu preciso de um contador, por exemplo. Então, eu preciso pagar esse contador todos os meses. Eu preciso de um administrador. Eu preciso pagar esse administrador todos os meses. Eu preciso de um produtor. O produtor vai receber todos os meses, porque ele vai efetivamente trabalhar todos os meses, né? Os artistas, eu preciso pagar o artista pelo ensaio, eu preciso pagar o artista pela apresentação, eu preciso pagar um comunicador. São todos profissionais envolvidos que recebem por isso. Eu preciso comprar figurino, eu preciso mandar fazer um cenário, tudo isso, né? Então, quando eu falei antes que a gente, que é um exercício legal de se fazer, você se distanciar e tentar olhar de fora, é justamente para conseguir enxergar tudo isso que está envolvido. Se eu vou fazer um festival, eu preciso contratar grade, eu preciso contratar banheiro, eu preciso contratar recepcionista, são palco, luz, som, são coisas que eu preciso para realizar o meu produto, né? E aí cada produto tem a sua especificidade. Vou fazer um espetáculo de dança, provavelmente eu vou precisar de um linóleo, que num espetáculo de teatro nem sempre precisa. Se eu tenho um espetáculo de circo, eu preciso às vezes mandar fazer um aparelho, um aparelho circense, né? Isso eu tenho que mandar fazer, não é? Não vou numa loja e compro, é muito difícil achar esse tipo de equipamento pronto. Eu vou fazer a apresentação, eu preciso pagar um engenheiro, né, para fazer uma RT, que é uma anotação de responsabilidade técnica, testando que o equipamento está seguro para ser usado. Às vezes eu preciso contratar um seguro de vida para os artistas que estão em cena, né? Os artistas trabalham em altura, preciso fazer uma montagem em altura. Bom, o montador tem que ter uma certificação de um MR35 para trabalho em altura. São todos custos que envolvem diretamente o produto, né?
O produto vai te dizer qual é o custo. Então, o que eu vou realizar vai me dizer o quanto custa. O quem vai realizar vai me dizer quanto custa. O como eu vou realizar vai me dizer quanto custa. Essa parte de calcular o custo do projeto é uma das partes mais importantes para mim, assim. Porque no custo você consegue ter uma dimensão macro do que você está fazendo, né? Que às vezes parece tão simples. Mas eu só quero fazer um espetáculo. Não, mas sabe? Mas eu preciso mesmo de um produtor? Mas eu preciso mesmo de um contador? Mas eu preciso mesmo de alguém que divulgue? Não, eu vou fazer tudo sozinho, tem certeza? Não façam, por favor. Eu não recomendo fazer tudo sozinho por 2 motivos. O primeiro, você vai ficar louco, não vai ter tempo de fazer nada, né? Nem de ensaiar às vezes. E o segundo, porque tem profissionais que fazem isso. A gente tem profissionais muito bons no mercado trabalhando, precisando trabalhar, que podem te ajudar nisso. E vão fazer isso muitas vezes muito melhor do que o artista sozinho, né? Então eu sinceramente não recomendo fazer tudo sozinho. Uma coisa muito importante é registrar tudo que a gente faz durante o processo do projeto. Porque quem paga pra gente fazer esse projeto vai querer saber como foi, vai querer saber o que a gente realizou e muitas vezes vai querer saber detalhadamente como a gente gastou esse dinheiro. Então é muito importante que a gente tenha todo esse registro, que a gente organize tudo isso conforme esse projeto for acontecendo, né? Não deixa para depois. Então tira foto, nota fiscal de tudo, a nota fiscal tem que ser compatível com o serviço prestado, com o produto adquirido. E aí a gente compila isso em um relatório, né? Em cada edital, ou cada lugar, ou cada lei de incentivo vai pedir isso de uma forma, em um modelo. Mas todos pedem. Nenhum você só faz e não recebe o dinheiro, faz e nunca mais fala com quem te patrocinou, né? Ou quem te incentivou. Inclusive estamos aqui gravando esse vídeo justamente porque ganhamos um edital. Sim! Como colocar isso tudo no papel? Ai, por favor, que seja no computador, né? Ai, gente, no papel, nossa senhora, vai demorar bastante tempo. Gente, abre um documento de Word. Põe essas perguntas e vai respondendo. É basicamente isso, não tem muito segredo. Você vai abrir um documento e vai respondendo. Vai copiando, colando de onde tem. E aí a planilha, claro, eu sugiro fazer num Excel mesmo. Eu vou deixar aqui também na descrição as perguntas para quem quiser copiar e colar no documento de Word e responder. Vou deixar a pergunta e o item que é geralmente relacionado com a pergunta para vocês entenderem com qual pergunta se relaciona com qual item de projeto, né? E aí, para onde eu mando o meu projeto? Ai, meu Deus, eu tenho um projeto, e agora? O que eu faço com ele? Bom, a minha dica é ficar ligado nas redes sociais. Secretaria de Cultura do município, Secretaria de Cultura do Estado, até agora do nosso Ministério da Cultura, porque ali a gente consegue ter acesso à divulgação dos editais. Geralmente, o nosso patrocínio, o nosso incentivo vem de entidades públicas. É muito mais complexo a gente acessar os recursos particulares, privados, apesar de ter algumas empresas que abrem editais também. Eu indico também a plataforma Prozas,
que divulga esses editais que são privados. Alguns editais têm inscrição pela própria plataforma, então a gente tem que ficar ligado. E aí, como eu disse antes, não tentem enfiar um projeto que não cabe no edital. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vê um edital é ler o edital. Ler com calma, prestando atenção nos itens do edital. O edital sempre diz o que ele está procurando, né? Quem pode se inscrever no edital. Às vezes a gente faz um projeto inteiro, já vi isso acontecer com muita gente. Monta todo o projeto do edital e aí quando ele vai mandar o projeto não tem o documento que precisa para mandar, né? Ou às vezes manda o projeto, ganha o projeto e aí, ai puta, faltou um documento para ser contratado. Então conferir tudo isso antes de se inscrever num edital é super importante para não gerar frustração na gente mesmo, né? Que a gente já trabalha num setor tão difícil que, poxa, não precisamos de mais frustração, não é mesmo? Então, lê o edital e aí, a partir da leitura do edital, a gente consegue adequar esse projeto base que a gente já escreveu com os itens pedidos no edital. Tem edital que vai pedir mais coisa, tem edital que vai pedir menos coisa. Se precisa mais coisa, você escreve, né, a partir dessa base que a gente já tem. Se tem menos coisa, bom, manda o que o edital pede. Se pode anexar informações complementares, aí se você tem uma apresentação, alguma coisa, você pode anexar. O importante quando a gente vai escrever um projeto é pensar que a gente está escrevendo esse projeto para mandar para alguém que não nos conhece. Então a pessoa que vai ler o nosso projeto não conhece a gente, não sabe o que a gente está pensando, não sabe o que a gente quer fazer. Então a gente tem que contar para ela, a gente conta para essa pessoa o que a gente quer, o que a gente vai fazer, quem vai fazer com a gente, assim. E aí a gente escrever de forma clara e objetiva, porque aí quem vai pegar esse projeto para ler vai ter mais facilidade de entender, né? Se a gente for claro e objetivo. Não precisa encher linguiça, sabe? Esse negócio de, não, mas eu vou escrever mais, mas precisa. Você já falou tudo ou você tá querendo encher linguiça? Acho que pensar por esse lado, assim, de considerar quem tá lendo, porque quem tá lendo não tá lendo um projeto, quem tá lendo 100, 200 projetos. Então, quanto mais objetivo a gente for e mais claro, nessa organização também vai ser mais fácil, né, das pessoas lerem. Vou deixar aqui meus contatos para quem quiser me procurar, me procure. Se eu não responder, me cobre. E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Tô super disponível para conversar. E agradeço quem assistiu até aqui. Dá like no canal. Não precisa, eu não tenho um canal, mas manda um vídeo para alguém que você acha que pode ser interessante. E tamo aí, espero que a gente consiga se encontrar por aí nas produções culturais. E é isso. Obrigada!